agora no tema da nossa mensagem de hoje. O caráter de uma verdadeira reforma, né? Todos que entram na igreja observam ali, Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma. Muita gente não entende muito o que significa movimento de reforma. O que entra mais na mente é o nome Adventista do Sétimo Dia. Por que reforma? O que isso tem a ver com nossa vida? Certo? Os irmãos sabem perfeitamente que quando nós pecamos, nós entramos num estado de degradação moral e espiritual. E para voltarmos a sermos o que era antes, né, quando Adão vivia sem pecado, nós precisamos agora fazer um curso de reforma. Certo? É um curso. A igreja é um curso para entrar na nova terra. É na igreja de Deus é que nós aprendemos as coisas boas para nós praticarmos. É aqui dentro da igreja é que nós temos que aprender a desaprender, né? A reforma é isso aí. É aprender o que é correto e desaprender o que é errado, né? Então a reforma é justamente isso. Esse é o caráter da verdadeira reforma, uma mudança. Uma mudança, tá certo? Quando vai se reformar uma casa, muita coisa muda. Ainda que não mude a cor da casa, mas a tinta é renovada, tá certo? Fica tudo limpo. Né? Quando vai se renovar uma casa de banho, ainda que não mude tudo, mas tem que ter alguma mudança ali, tem alguma reforma, né? Quando se reforma um carro, a mesma coisa. Só se reforma um carro porque o carro está com dificuldade, está bem claro? Com problema. Então, nós seres humanos, nós precisamos entender que essa reforma, ela tem que ser feita para podermos ter acesso novamente à vida que Adão vivia antes do pecado. Certo? O profeta Isaías diz assim, como é que o homem pode fazer o bem, praticar o bem, sendo ensinado a fazer o quê? O mal. E ele continua dizendo, pode o etíope mudar a sua pele? E o leopardo as suas manchas? Não pode, é impossível isso. Né? Assim como é impossível isso, é impossível nós mudarmos por nós mesmos. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, São João capítulo 8, 31 e 32, o Evangelho de João, capítulo 31, ou capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está bem claro? Certo. Falando sobre verdadeira reforma, no livro lá de Crônicas, 2 Crônicas 7,14, vamos verificar o que é necessário para nós conseguirmos uma verdadeira reforma na nossa vida. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Está bem claro? Então veja só, o que é uma reforma aqui segundo esse texto? Nós precisamos nos humilharmos diante de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos buscar a face do Senhor continuamente, precisamos nos converter de todos os nossos maus caminhos, certo? Aí só então o Senhor vai nos ajudar, vai nos abençoar. Está bem claro? No livro de Tiago, ele diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 8 a 10. Olha só o que fala aqui sobre a reforma que nós precisamos alcançar. Tiago capítulo 4, 8 a 10. Tiago capítulo 4, versículo 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti vossas misérias, e lamentai e chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Está bem claro? Então nós precisamos fazer isso urgentemente, né? Porque para entrar aonde, na presença de Deus, nós precisamos estar como? Humilhados, humildes, né? Transformados, né? Irmãos, o profeta Joel também falou sobre essa reforma que nós precisamos alcançar. Capítulo 2, versículo 12 a 14. Joel, capítulo 2, versículo 12 a 14. Nesse profeta, os escritos desse profeta realmente são bem profundos em seus pensamentos, né? Em sua síntese aqui. Ele diz assim, versículo 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é grande, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em ira-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, deixará após si uma bênção, uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Então aqui o profeta diz claramente que nós precisamos nos convertermos. Essa é a realidade. Mudança. Conversão é o quê? Mudança, né? Mudança de vida, sem a qual nós não vamos encontrar acesso ao céu. Agora eu quero dizer, para nós alcançarmos uma reforma, esta mudança que os profetas e os apóstolos estão falando aqui, é importante dizer para os irmãos que nós teremos obstáculos a enfrentar. Não é tão fácil alcançar a mudança como muitos pensam. No livro Grande Conflito diz assim, 395, Ellen White escreveu assim: nenhuma reforma em toda a história da igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Irmãos, qualquer trabalho que se faça na igreja nunca é feito assim sem obstáculos. Nunca. Sempre tem obstáculos. Qualquer reforma que nós pretendemos realizar na nossa vida sempre tem obstáculos. E eles são tremendos. Eles são tremendos. Sabe por quê? Porque esse eu que mora dentro de nós, esse eu é o maior obstáculo. Está bem claro? É o maior obstáculo. O que nós temos na nossa vida é o eu. Está bem claro? Eu queria explicar para os irmãos melhor isso. Mas eu quero entrar um pouco na história. Por exemplo, assim foi no tempo de Paulo, onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, alguns haviam que professavam receber a fé, mas introduziam heresias, uma vez aceitas, excluiriam finalmente o amor da verdade. Aonde quer que Paulo fundasse uma igreja, tinha ali pessoas meias convertidas que levavam heresias para a igreja. E Paulo teve que lutar contra isso, para que a igreja permanecesse estabelecida na fé dada aos santos. Por exemplo, Lutero também sofreu grande perplexidade e angústia pelo procedimento de pessoas fanáticas, que pretendiam haver Deus falado diretamente por meio delas, e que, portanto, colocavam-se as próprias ideias e opiniões acima do testemunho das Escrituras. Então a reforma sempre teve o obstáculo. Vamos aqui continuar mais, um pouco mais. Muitos a quem faltavam fé e experiência, mas que possuíam considerável presunção, gostando de ouvir ou de contar alguma coisa nova, eram seduzidos pelas pretensões dos novos ensinadores e uniam-se aos agentes de Satanás na obra de destruir o que Deus levara Lutero a edificar. Então, as falsas doutrinas, falsos ensinamentos, né? Falsos ensinamentos. Nós temos que ter muito cuidado ao examinar as Escrituras, porque cada dia que passa surge mais heresias, e o inimigo ele é especialista em criar tudo isso, né?
para destruir aqueles que hão de entrar no céu. Temos que ter cuidado. Os Wesley, os irmãos Wesley e outros que abençoaram o mundo pela sua influência e fé, encontraram em carapaços os ardis de Satanás, que constituíam em arrastar pessoas de zelo exagerado, desequilibradas e profanas, a excesso de fanatismo de toda sorte. Então nós temos que ter bem equilíbrio, né? Porque toda parte que nós lemos na história, nós vemos obstáculos para que a obra não avance. Não avance. Quero dizer para os irmãos que no livro do profeta Jeremias, o texto que nós lemos para a nossa oração, vamos recapitular. Jeremias 7, verso 3. Jeremias 7, versículo 3. Vamos ler com atenção o que diz esse escrito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Amém. Então, para nós entrarmos na presença de Deus, nós precisamos fazer o quê? Melhorar os nossos mudança, né? Esse é o caráter da verdadeira reforma, é mudança. Nós precisamos mudar, né? Precisamos mudar. Sem essa mudança, nós não vamos chegar a lugar algum. Está bem claro? Não vamos chegar a lugar algum. Certo? Se os irmãos ligarem a internet, coloquem lá no YouTube, parada militar. Os irmãos vão encontrar ali vários exércitos do mundo todo em uma parada. Será se é fácil? Numa parada militar, todos os soldados bateram com os pés no momento certo, no mesmo segundo? Irmãos, para aprender a fazer aquilo ali, leva meses. Está bem claro? Mas depois de meses de preparo, os soldados fazem aquilo automaticamente, até de olho fechado, sem se preocupar. Porque o corpo foi habilitado a fazer aquilo ali, aquele desfile, aquelas marchas, né? Aquele manejo das armas. Tudo a um tempo só, sem nenhum milésimo de erro, tudo no mesmo tempo. E a pessoa, 1000 pessoas fazendo o mesmo gesto ao mesmo tempo, não é fácil. Tá certo? Não é fácil. Mas fazem. Por quê? Houve o quê? Uma mudança. Os líderes pegaram um grupo de homens completamente despreparados e preparou-os para fazer aquilo. Está bem claro? O que Cristo quer fazer? Ele pega um grupo de homens despreparados completamente, homens imorais, homens roubadores, homens adúlteros, homens de mau pensamento, homens que falam só palavrão, ébrios, bêbados, né? Violentos, tá certo? Jesus, ele toma esse grupo de homens e mulheres e crianças, todos errados, e agora começa a trabalhar durante a vida inteira daqueles homens, preparando de uma forma silenciosamente, né? Até um dia todos estarem na estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo, tendo o mesmo parecer, falando uma mesma coisa, pensando uma mesma coisa. Essa obra não é fácil, essa obra está lá além das nossas forças. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Jesus disse: sem mim, nada poder fazer. Quem é o capitão que faz essa mudança? É Jesus, é Ele que ensina, tá certo? Por isso que Ele disse: olha, vinde a mim, todos que estão cansados, despreparados, né? Pecadores aí de todo jeito, e eu vou preparar vocês. É assim que Jesus fez. Está bem claro? Então, o caráter da reforma foi justamente esse, porque sem essa mudança nós não vamos morar no céu. Está bem claro? Sem essa mudança nós não vamos morar no céu. Então o profeta diz: olha, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras,
e eu vos farei habitar neste lugar. Agora, vamos no mesmo profeta, no capítulo 18, verso 11. Jeremias, capítulo 18, versículo 11. Jeremias, capítulo 18, verso 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós. E projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas nações. Está dando para entender aqui? O que Deus quer que nós façamos? Melhorar os nossos caminhos, melhorar as nossas ações. Está bem claro? Testemunho para a Igreja, volume 9. Nesse testemunho, página 126, a irmã White diz assim: em visões da noite, passaram perante mim representações como de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados e outros milagres eram realizados. Viu-se um grupo de intercessão, tal como se manifestou antes do dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante eles a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Então, dentro do movimento de reforma, era manifestado o quê? Genuína conversão. Portas se abriam por todas as partes para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graça e louvor, e parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844. Então, quando nós todos estivermos preparados, vai haver isso. Um grupo de intercessão fantástico na igreja. O que mais? Milagres sendo operados pela igreja. Está bem claro? Milagres. Por que hoje muitos milagres não são operados? Porque nós não estamos preparados para fazer milagres. Se hoje aparecesse qualquer irmão fazendo milagre na igreja, o que aconteceria? Esse irmão passaria a usar esse dom para ganhar dinheiro. O que você acha? Não é? Lá, automaticamente. Porque quando as pessoas soubessem lá fora que aqui na igreja tem um operador de milagre, irmãos, essa igreja aqui vivia lotada 24 horas por dia. É ou não é? É. E aquele irmão que recebeu esse plano de curar, o que vai acontecer? Ia ser elevado. Não, agora eu estou operando milagre, agora é meio que eu enriquecer. Cada milagre vou cobrar aí tantos euros, né? Entendendo as vezes. E os operadores de milagres no tempo de Jesus, que eram os apóstolos, nunca ganhou um tostão para operar um milagre. Tá certo? O que Jesus ganhou operando milagre? Nada. Nada. E a igreja vai operar milagre, mas não vai o quê? Cobrar. Não vai cobrar nada. Certo? Não vai cobrar nada. Por quê? O poder não é do ser humano. Tá? Primeiramente, o poder não é do ser humano. O poder é de quem? De Deus. Como é que agora o homem vai usar o poder de Deus para ganhar dinheiro? Não existe isso. Né? Então aqui nós temos aí muitas igrejas operando milagre. Né? E as igrejas fazem o quê? Lotam da noite para o dia. Né? Os líderes enriquecem também ilicitamente da noite para o dia. Iates, o que mais? Apartamentos, carros de luxo, né? Aviões, jato e tudo. Qual foi o jato que Jesus andou? Os pés. Jumentinha, né? Jumentinha, né? Se Jesus, com todo o poder que tinha para andar num jato de última geração, tinha ou não tinha? Tinha. Andou no jumentinho, como é que o ser humano quer andar de jato aí hoje? Né? Dizendo que está curando, né? Irmãos, é doloroso. É por isso que a reforma, para se receber, uma das provas da genuinidade do milagre é justamente isso. O homem não aparece. Quem aparece? É Deus. Sabe? Tem que cuidar. Muito cuidado.
com essa teoria aí da prosperidade, com essa teologia da prosperidade, essa teologia dos milagres. É muito perigoso. Está bem claro? Temos que ter cuidado. Bom, contudo, alguns se recusavam a converter-se. Não estavam dispostos a andar nos caminhos de Deus. O que leva as pessoas hoje a não querer os caminhos de Deus? O que leva a pessoa a não querer andar nos caminhos de Deus? Né? Precisamos analisar bem isso. Então tem muitos hoje que, mesmo a igreja operando milagre, a igreja recebendo o Espírito Santo, vamos encontrar pessoas que não querem nada com isso. Está bem claro? Bom, eu quero considerar aqui um texto que está escrito no Testemunho para Ministros, página 514 e 515. Necessitam-se agora homens de compreensão clara. Deus está apelando para os que desejam deixar-se guiar pelo Espírito Santo no trabalho de completa reforma. Então nós precisamos entender que, para que possamos encontrar, aliás, ter acesso a essa completa reforma, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. É Ele quem opera esta mudança em nós. Se nós dissermos que o Espírito Santo não existe, estamos completamente atrapalhados. Não vamos conseguir se reformar, porque o único ser que opera essa mudança é o quê? É o Espírito Santo. Tem muitos hoje, gente boa, dizendo que o Espírito Santo não existe. E quando a pessoa estiver dizendo que o Espírito Santo não existe, ele está bem ali pertinho, mas ele não pode fazer nada. Porque ele só pode fazer alguma coisa por aquela pessoa que crê nele. E quer o aceitar. Está bem claro? Quando Jesus subiu ao céu, ele disse assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o meu representante. Né? Não vai ficar igual eu, vocês não vão conseguir ver, mas ele estará aqui. Está bem claro? Ele ensinará a você o caminho da verdade, guiará em toda a verdade, ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Está bem claro? Olha, só que eu quero dizer para vocês, ele fala, ele sente, ele se entristece. Está bem claro? Ele é como eu, mas vocês não vão conseguir ver por causa do pecado. Então eu quero dizer para os irmãos, tem muita gente boa aí dizendo que o Espírito Santo não existe, que é uma força, que é uma energia. E enquanto estiverem pensando assim, o Espírito Santo não pode fazer nada porque a porta do coração está fechada. E ele tem que entrar para poder fazer a mudança. Está bem claro? O Espírito Santo tem que entrar para fazer a mudança. Bom, irmãos, regozijo-me, meus irmãos, de que em tudo podem confiar, em tudo poder confiar em vós. Embora ainda assim a mais profunda ansiedade pela atitude de alguns estão assumindo para algumas importantes medidas relativas ao desenvolvimento da causa de Deus na terra, ainda assim tenho uma fé nos obreiros que estão espalhados pelo campo. E creio que, ao se reunirem e se humilharem perante o Senhor, consagrando-se novamente ao seu serviço, serão habilitados a fazer a sua vontade. Irmãos, aqui tem um apelo muito interessante que eu quero falar para os irmãos. Diz assim, na página 119 do Testemunho, volume 7. Os que levam a última mensagem de misericórdia. Essa mensagem é para quem? Nós. Para nós. Nós. Os que levam a última mensagem de misericórdia ao mundo devem sentir ser seu dever instruir os pais quanto à religião a ser praticada no lar. O grande movimento de reforma deve começar com a apresentação dos princípios da lei de Deus aos pais, mães e filhos. Ao serem apresentadas as reivindicações da lei e homens e mulheres se convencerem de seu dever de prestar obediência, perceberão a responsabilidade de sua decisão. Não somente quanto a si mesmo, mas no que respeita a seus filhos. Deve ser mostrado que a eles que a obediência à palavra de Deus é a única salvaguarda contra os males que estão destruindo o mundo. Então, a única salvaguarda é o quê? A obediência à lei de Deus. Amém. Os males estão destruindo o mundo aí, mas aqueles que estiverem fazendo a vontade de Deus estarão o quê? Protegidos. Estarão guardados. Bom, irmãos, os pais estão dando aos filhos um exemplo, seja na obediência, seja para a transgressão. Por seu exemplo e ensino, será, a maioria dos casos, decidido o destino da sua família.
Na vida futura, os filhos serão o que os seus pais o influenciaram a ser. Caso os pais fossem levados a seguir o resultado de suas ações e pudessem ver como, por exemplo, o ensino eles perpetuam e aumentam o poder do pecado ou o poder da justiça, certamente haveria uma mudança. Muitos haveriam de romper os encantamentos da tradição e costumes. O que hoje existe no mundo? Eu estou acostumado a isso, né? Existe essa tradição familiar, existe essa tradição assim. Então, muitas pessoas estão presas a quê? Costumes e tradições. Nós temos que romper com tudo isso para seguir a Jesus. Nós precisamos alcançar. Irmãos, no livro de Lucas, capítulo 1, 15 a 17, Jesus disse bem claro aqui, olha só a influência que tem um pai no nascimento do filho. Olha o que Jesus disse. Versículo 15 a 17, capítulo 1 de Lucas. Falando de João Batista. Porque será grande diante do Senhor. Jesus falando, o anjo do Senhor falando, que João Batista seria grande diante de Deus. Agora disse ele para o pai e a mãe de João Batista, olha, não beberás o quê? Vinho, nem bebida, e será cheio de quê? Do Espírito Santo. Já desde o ventre de sua mãe, olha aí. O pai não poderia tomar vinho forte, né, bebida forte, não poderia fazer isso, para que o menino tivesse saúde e poder do Espírito Santo. No versículo 16, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Isso aqui se cumpriu ou não? João Batista ganhou muito judeu para Jesus ou não? Ganhou, muito. Versículo 17, irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então a influência do pai e da mãe tem muito que a ver com o futuro dos filhos. Um outro pensamento, falando sobre os últimos dias, agora. Mateus capítulo 3, versículo 9 a 11. Mateus capítulo 3, versículo 9 a 11. E não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado na raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. João Batista foi bem humilde aqui ao reconhecer que Jesus era maior e mais poderoso do que ele. Certo? Irmãos, no livro Profetas e Reis, página 675, Ellen White diz assim: na obra de reforma a ocorrer hoje, a necessidade de homens que, como Esdras e Neemias, não obscureçam ou desculpem o pecado, nem se esquivem para vindicar a honra a Deus. Aqueles sobre quem repousa o fardo desta obra não se sentirão em paz e quando o erro é praticado, nem cobrirão o mal com o manto da falsa caridade. Eles se lembrarão que Deus não faz acepção de pessoas e que a severidade para com uns poucos pode representar misericórdia para com muitos. Lembrar-se-ão também de que o Espírito de Cristo deve ser revelado naquele que repreende o mal. Então nós temos que ter cuidado. Se um irmão está em pecado, nós temos que ir com ele no espírito do amor e conversar com ele. Sozinho. Temos essa orientação. Se ele se arrepender, nós ganhamos um irmão. O que é que fizemos? Livramos da morte uma alma e cobrimos multidão de pecado.
Essa é a lei. Agora, quando o irmão está em erro e alguém vê e comenta com terceiros, com outras pessoas, esta obra não é de Deus. Certo? Então tem muita gente boa na igreja fazendo a obra do outro inimigo, né? Do inimigo. A obra é, se teu irmão está em erro, vai a ele. Sozinho. Se não te ouvir, leva a uma ou até duas testemunhas. Se te ouvir, está tudo resolvido. Está bem claro? Mas essa regra não é seguida em muitos ambientes religiosos. Em muitos ambientes religiosos. E nós precisamos entender que essa obra não é de Deus. Irmãos, a obra de restauração e reforma realizada pelos que voltaram do exílio sob a liderança de Zorobabel, Neemias e Esdras apresentam um quadro da obra de restauração espiritual que deve ocorrer nos últimos dias da história. O remanescente de Israel era um povo débil, exposto à vendida de seus inimigos, mas por intermédio deles, Deus se propôs a preservar na terra o seu conhecimento e sua lei. Então Deus tem um remanescente que através desse remanescente Deus está preservando o conhecimento de sua lei e de seu caráter. Está bem claro? Eles foram os guardiões do verdadeiro culto, os guardadores dos santos oráculos. Variadas foram as experiências que tiveram na reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Foi a oposição que tiveram que enfrentar. Olha só, forte foi a oposição que tiveram que enfrentar. Então o remanescente terá uma forte oposição a enfrentar. Mas nós não devemos de maneira nenhuma baixar a cabeça. O nosso trabalho é ir avante. Não podemos, de jeito nenhum, abaixar a cabeça. Eu quero concluir a mensagem dizendo: no tempo do fim, toda a instituição divina deve ser restaurada. Existem duas instituições que hoje estão no pó da terra e cabe a nós colocar no seu lugar: o sábado e a família. Está bem claro? O sábado e a família. White disse assim na página 202 do livro Obreiros Evangélicos: o bem-estar espiritual da família vem em primeiro lugar. Entende? Vem em primeiro lugar. Então, se existe um tesouro grandioso que Deus nos deu, chama-se família. Nós temos que ter cuidado com isso. É o bem mais precioso da família. Certo? Então nós precisamos estruturar a nossa vida de uma forma que a nossa família possa ser uma bênção para a nossa sociedade. Está bem claro? E a outra instituição é o sábado, que é pisado pelos homens. O remanescente de Deus em pé diante do mundo como reformadores deve mostrar que a lei de Deus é o fundamento de toda reforma perdurável e que o sábado do quarto mandamento deve permanecer como memorial da criação, uma lembrança constante do poder de Deus. De maneira clara e distinta, deve apresentar a necessidade de obediência a todos os preceitos do decálogo. Constrangido pelo amor de Cristo, devem cooperar com Ele na reconstrução dos lugares assolados. Devem ser reparadores de rupturas e restauradores de veredas para morar. É isso que nós precisamos fazer. Colocar numa posição em que Deus possa nos usar para fazer essa reforma. E no final, os irmãos vão ver que tudo será diferente para nós. Precisamos, irmãos, unir as nossas forças. O nosso apelo é para que os irmãos continuem unidos, fortalecidos, estudem a palavra, orem mais, vamos orar mais, vamos nos consagrar a Deus. São esses vasos que Deus vai usar na conclusão da obra e precisamos estar preparados. Que Deus, em sua infinita graça, abençoe a todos nós. Para isso. Amém.